Olá, boa noite, pessoal chegando, abrindo a live. Faz tempo que a gente não vem. O cabelo todo amassado, lavei o cabelo, fica tudo amassado. Esperando o Maurício entrar. Vamos lá. Ai, que saudade que eu tava de abrir uma live. Vamos esperar aqui. Olá, mestre. Deixa eu colocar você aqui. Boa noite, mãe. Tudo bem? Olá, mestre. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Sabe que eu esqueci de Tudo pôr o fone de ouvido aqui? Deixa eu pôr o fone de ouvido para não ficar fazendo eco. tranquilo? É Nossa. a falta de Bom, habilidade, tá vendo? Falei, faz tempo que a gente não faz live aí, ó, tá vendo? pois é, faz um tempinho, mas agora retomando, né? Agradecer aí todo o pessoal que mandou aí as boas vibrações e tal. Retomando aos poucos aí as atividades. E... Já agradeço já de antemão a, a paciência e a paciência de vocês, que a gente vai ter um componente a mais hoje, que é a tosse, que ainda persiste, mas Tá tudo vamos, certo. vamos seguindo bem nisso. Boa noite, Rose, Dona Linda. Acho que a gente nem precisa se apresentar mais, né? Né? Acho que é bom apresentar assim. Ai, o Ah, chazinho um chazinho também, quentinho. um chazinho para Coisa de ajudar aqui com a linda. garganta. Vamos lá, então. Bora, pode começar a falar aí já. Okay. Bom, eu sou o Maurício Satoshi, facilitador em constelação familiar, e constelação familiar para mim é algo que mudou muito a forma de observar como as coisas acontecem e, em especial, como as coisas acontecem comigo. Não é algo assim, é algo simples, mas por ser tão sutil, e às vezes parece que está até disfarçado de tão sutil que é, nos dificulta a percepção, né, de alguns movimentos, de algumas dores. É uma técnica assim diferenciada, tão diferenciada que eu resolvi trabalhar com ela e levá-la para cada vez mais pessoas. E além do trabalho com a constelação em si, a Priscila topou uma parceria nesse projeto. E tem outros aí também, né, vinculados, que o intuito é esse, é buscar levar um pouco mais de informação sobre o que é constelação, sobre o que é a sistêmica, né, as leis sistêmicas, enfim, como elas atuam e como a gente pode também fazer, como a gente pode fazer com que elas nos auxiliem, né, porque da mesma forma que às vezes podem nos impedir, nos limitar, é algo que pode potencializar e muito. Então, aqui estou. Yeah. Priscila, por favor. Bom, meu nome é Priscila Graziuso, também facilitadora em constelação sistêmica familiar. E eu sou realmente um bracinho dessa disseminação do Maurício, né? Eu tô aqui graças ao excelente trabalho que ele fez comigo, né? Uma referência para mim, como eu não canso de falar isso para ele e para as pessoas também, né? Quando a gente aprende com quem gosta do que faz e acredita naquilo que faz, de fato, né? Transfere para a gente também amor. E hoje eu falo que a minha paixão e o meu amor pela constelação iniciou assim, com alguém que também tem amor por aquilo que faz. Então, hoje eu entendo que a constelação é mais do que uma técnica para trazer nova consciência, novos olhares, ela é um estilo de vida. A partir do momento que a gente começa a compreender as coisas à nossa volta,
as leis sistêmicas, como elas atuam, como elas influenciam a gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e às vezes até em sonho, né? Fica mais leve, fica mais fácil, né? E quando a gente decidiu fazer o Conviver a Dois e depois outros projetos que a gente também tem em conjunto, é justamente trazer essa leveza para as relações, para as situações, e mostrar que é possível, sim, ser mais leve. Ah, vai resolver todos os problemas da vida? Não. Quanto mais a gente mexe, mais parece que tem para mexer. Quanto mais a gente olha, mais a gente vê as crenças que a gente possui, as coisas que a gente acredita, o quanto a gente ainda julga muito as histórias, a nossa história, porque a gente pertence aos sistemas, o quanto a gente olha para as pessoas e esquece de olhar elas como seres humanos e julga uma ação dela e esquece de olhar que história que tem por trás ali, né? Então eu acho que a constelação ela veio para mim trazer isso muito forte. Eu acredito muito nessa questão de estilos de vida. Quando você traz isso para a sua vida, naquilo que você trabalha, naquilo que você acredita, é mais fácil de você conseguir disseminar isso e levar isso para as pessoas. E é muito legal quando a gente percebe, quando você começa a falar para as pessoas e as pessoas começam a perceber em si e na sua volta, né? As ações da sistêmica e como é possível você mudar, às vezes, por um simples olhar. Às vezes, um bom dia diferente, como você mesmo me ensinou. Como que pode fazer diferente, né? Sim, sem dúvida. E me veio aqui à mente, pouco fora do que a gente ia, do tema que a gente vai abordar, mas tem tudo a ver com constelação, né? Eu acho que até a experiência que eu tive recente. Agradecer, aproveitar, agradecer a Miriam, minha esposa, mais uma que a gente passou junto, meus pais, minha irmã, minha tia Clélia e todos vocês que vibraram, né, por mim. Minha gratidão imensa. Um agradecimento também a você, Priscila, que de uma forma acabou levando isso também lá para em si. Eu não posso deixar de mencionar isso, até aproveitando a Sandra Sandrinha. aqui, uma representante, vamos dizer assim, da em si aqui, né? Como na conversa, eu não sei como foi o tom, o que aconteceu, mas da equipe da em si, a Val, a Daiane, a própria Emília me procurando, e como foi o efeito da constelação, né? Onde a Sandra também ajudou ali diretamente. Que eu falar de forma resumida, tá? Até para a gente não estender muito, mas para vocês observarem e perceberem assim como é forte esse movimento. Para mim, o ponto crítico foi uma falta de ar. Eu tinha a percepção que eu não tinha ar para nada. Até a posição que eu entrava no chuveiro eu mudei, porque parecia que aquela água que caía na cabeça, parecia que eu ia me afogar com aquilo. Eu não tinha fôlego para suportar aquela água caindo, né, da cabeça aos pés. Coisa que a gente faz diariamente e que não tem problema nenhum. Mas eu mudei até a posição no banho nesse período. E esse foi o tema, né, aliás, a questão da Covid foi o que foi constelado. E veio muito forte nos representantes a questão da falta de ar. Isso veio assim em representantes, em sintomas, enfim, na constelação do todo. E no dia seguinte, após a constelação, a sensação começou a mudar.
Obviamente, tem, sim. A minha busca, não estou falando que a constelação é milagrosa, mas ela faz uma parte, sim. Eu fiz a outra parte em médico, em medicação, né, que é outro alicerce disso, mas sem sombra de dúvida, a constelação que foi feita e o que foi visto dessa questão da falta de ar, sem dúvida, no dia seguinte era algo que para mim era algo extremamente mais leve. Eu já comecei até a arriscar, tenho um receio ainda, mas comecei a me arriscar até na questão do banho, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês, né, que entrar com a cabeça debaixo do chuveiro, e experimentando isso, e a partir desse momento a sensação foi outra, não tinha mais aquele desespero, porque antes vinha um desespero, né? Então, agradeço também a Emília Santana e toda a equipe dela, que contribuiu diretamente nisso. E, mais uma vez, Priscila, você que de alguma forma também levou a questão, né? Eu sei que o intuito não foi diretamente esse, acho que foram outras questões que estavam sendo conversadas, enfim, em algum momento, né, a gente sabe que tem algumas pessoas nos ajudando aqui fisicamente, outras não tão fisicamente, e isso chegou até esse movimento da constelação. Então, agradeço mais uma vez, reforço aqui meu sentimento de gratidão a Miriam, né, por isso que foi passado, aos meus pais, que mesmo à distância, putz, ajudaram de uma forma gigantesca, né? Metáfora, não quebraram um galho, eles abriram uma clareira, né? Minha tia Su também, a Clélia, da mesma forma, e vocês também. Então fica aqui minha gratidão a todos, a forma como cada um contribuiu nesse meu processo. E as coisas vão surgindo ainda, né? A constelação ainda vem trazendo outras informações para mim, e eu estou aos poucos assimilando, buscando compreensão, que era o que precisava ser visto na ocasião. Então, gratidão imensa a todos. Como você falou, é um processo, né? A constelação ela é um constante processo. E isso faz parte. E como você disse que não faz sentido, ou que não teria muito a ver com o tema de hoje, mas teria a ver com constelação, você sabe que eu acho sempre um gancho para falar sobre os temas que a gente produz. E é justamente isso, conviver a dois é exatamente isso. E essa possibilidade de não anular o outro tem tudo a ver com isso. Porque quando eu olho para o outro e respeito a dor do outro, nesse momento, e não importa qual é o tipo de relação, isso faz com que eu não anule ele. E que eu estenda a mão e faça o que seja necessário para aquele movimento. E foi exatamente o que a Miriam fez com você e o que você fez com a Miriam. Isso, sim, é uma relação a dois. Isso faz com que se fortaleça as relações. Esse respeito tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é essa questão de anular um ao outro. A anulação nada mais é do que a falta de respeito à individualidade do outro. Quando eu coloco a minha necessidade em primeiro lugar. E aí eu posso falar, retribuo a gratidão também. Eu recebo a sua e quantas vezes já não fui grata? Quantas vezes eu não sentei desse lado, como você está agora, também num certo desconforto e às vezes até em lágrimas, e você acolheu as minhas lágrimas também. Isso é conviver a dois. Por isso que o projeto a gente decidiu fazer junto. Pra gente mostrar que o respeito, quando eu respeito o outro, independente das diferenças e dos momentos que a gente esteja vivendo, tudo é possível, tudo é mais leve. A gente passou. E estamos aqui fazendo live hoje. Pois é. E durante a sua fala realmente caiu a ficha que tem a ver, né? Do como essa ação foi complementar aqui, né? E parece que até os ciclos
né, de cada um, enquanto um estava mais derrubado, outro estava mais animado, né, tinham mais forças, até isso contribuiu, né, nessa questão, nessa passagem de um com o outro. Mas, de fato, acho que foi olhar, perceber qual é a dor, o que é o incômodo, né, o que está trazendo esse momento mais de fragilidade, e tentar contribuir, né, justamente numa sustentação desse ponto, né, num complemento a esse ponto, sem menosprezador, sem anular, sem não ignorar, mas fazer pouco caso, né? Às vezes, tá com charminha, não sei o quê, não. Percebe ali o que tem, o que está acontecendo, e vai tendo esse apoio, e como se um ajudasse o outro na escalada, né? Um sobe um pouco, estende a mão, puxa o outro e vai nesse movimento complementar da escalada. Eu acho que num exemplo ilustrativo, se fosse o inverso, um pisaria na mão do outro, né? Um utilizaria o outro para subir à frente, ignoraria a força que o outro pode fornecer. Isso seria um anular, um não reconhecer o que o outro está provendo de ajuda, de contribuição, da forma dele, da forma que vem. Ó, quem chegou agora? A Miriam chegou. Ai, mas assim, eu tô vendo alguns comentários aqui. Obrigada, Sandrinha, pelo comentário, a Rose também. É isso mesmo, eu estou no mundo e o mundo está em mim. Eu acredito que assim, é justamente, a gente vai fugir um pouco, talvez, do relacionamento de casais aqui, falando, quando a gente fala desse aspecto, mas é justamente esse trabalho de olhar para o outro com um olhar mais cauteloso, né? Da mesma forma que eu gostaria que fosse olhado para mim. Até no vídeo de chamada, falando um pouquinho, eu falei da questão do restaurante, né? Da comida. Então, assim, eu quero comer X e se não for desse jeito, eu não quero mais. Então, quantas vezes a gente é egoísta ao ponto de não olhar para essa dor do outro? Então, assim, da forma como você trouxe até, você falou assim, com toda humildade, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com o universo que a gente vive, com o que a gente semeia por aí. Tem sim, claro que tem. Porque quantos anos você está mesmo com a Miriam? Puxa vida, ainda acho que para 12 anos. Tem um tempinho, né? E aí vamos falar assim, o tempo que você tem com ela, o tempo que eu tenho com o Bruno também, que, né, a semana que vem nós faremos 10 anos de casados na sexta-feira. O que fez durar tudo isso e o que faz essa relação, com alguns altos e baixos, durar? É justamente esse respeito, é você saber que existem momentos em que você vai dar um passo para trás e isso não é se anular. Até coloquei a frase que subiu hoje, tinha a ver com isso, né? Dessa questão não é você não está se anulando quando eu estou olhando para a dor do outro ou para a necessidade do outro ou quando eu estou compartilhando, porque a relação é o que a gente falou das primeiras lives, é esse compartilhar. Então vai ter momentos que ela vai precisar mais, vai ter momentos que você vai precisar mais e vai ter momentos que eu vou precisar mais, que o Bruno vai precisar mais. Qual é o momento? Qual é a necessidade daquele momento? E talvez seja um momento que nenhum dos dois esteja precisando. Olha que maravilha, que ótimo. Fica até mais fácil da gente escolher, da gente decidir o que vai fazer, qual o caminho que vai ser tomado. Mas a anulação tem muito a ver com essa não compreensão, né? Com não respeito. Sim. E às vezes, né, falando de situações mais extremas, né, a gente sabe que às vezes uma parte, né, uma das partes da relação, ela está tão envolvida numa dor que ele já carrega ali da família de origem, né, e essa dor durante a relação dele, junto à família atual, com a esposa, com o marido, com o parceiro, com a parceira, ela acaba ficando ainda maior,
né? Porque não foi visto. E às vezes é essa dor que faz todo um egoísmo de não perceber nada do outro, porque ele só tem esse olhar para ele ou para ela. Então acho que é importante também trazer esse outro lado, esse lado mais extremo, quando não tem essa percepção, né? E às vezes fala, pô, como não percebe algo que está tão explícito, está tão na cara, né? E às vezes, principalmente se a gente, se nós olharmos de fora uma relação à parte, né? Completamente de fora, como um observador mesmo, às vezes isso fica ainda mais visível, mais claro, porque a gente não tem emoção nenhuma nessa observação, né? E ali a gente vê que tem alguém com muita dor, que consegue olhar e focar somente nesse olhar interno da dor dele e não consegue ver nada no externo, muito menos na dor ou na busca de quem está com ele, do parceiro ou da parceira. Então, é um aspecto, acho que é importante também para a gente observar e também não entrar naquela questão do, como você falou, né, não cair no julgamento. Pô, como não está vendo? Como não percebe? Às vezes não vai perceber. Dependendo da dor e como está envolvido, não percebe. O negócio pode estar pegando fogo, que a pessoa não está enxergando. Ela está no meio do fogo e ela não está vendo. E são as percepções. E a gente volta, até porque a gente já conversou muitas vezes. Aquilo que ela entende e que ela aprendeu e que ela traz sistemicamente falando, e não só em emaranhados, mas em questão de aprendizagem mesmo, de cultura, de comportamentos, de como entende e enxerga a vida, como aprendeu a enxergar e entender a vida. Então, se aquela pessoa está inserida de uma forma, por isso que eu reforço no respeito. É o respeitar o olhar do outro e as necessidades. Porque quando eu cobro, eu estou exigindo algo que talvez a pessoa não tenha como dar, ou naquele momento, ou porque ela não aprendeu, ou porque o modo de vida dela, a forma como ela enxerga, nem para não nem trazer termos mais técnicos, mas a forma como ela enxerga a vida não é a mesma. E olha, a gente faz constelação, os dois fazem constelação, a gente faz constelação juntos, facilitando juntos a mesma constelação, e a gente tem pontos de vista diferentes do mesmo sentido, do mesmo tema, com sentires diferentes, com formas diferentes de observar. Acabou de acontecer, você trouxe falando, não, eu não tem nada a ver. Eu falei, não, peraí, calma. No meu entender, no meu ver, tem tudo a ver. Né? E num primeiro momento, talvez para você não tivesse. Então, isso tem a ver com essa questão da parceria, do não anular o outro, né? Quando eu reconheço o outro, eu vejo você, eu reconheço você. Com todas as suas características, concordando com elas ou não. Uhum. Sim. E na sequência, né, quando você começou a dissertar, eu até pensei aqui comigo, falei, puxa, tem a ver. Né? Sem querer, trouxe uma questão, mas tem a ver. Né? Mas, de fato, para mim, antes, nada, sabe? Falei, nossa, vou dar uma viajada aqui, mas preciso fazer trazer uma questão, uma experiência recente, mais forte de constelação, e o meu olhar estava nisso, o meu foco estava nisso, na experiência da constelação, né, que queria compartilhar aqui com todos. E não tinha de fato percebido. E depois falei, tem. Porque você estava focado naquela dor que você viveu naquele momento, e aquilo para você era importante. E aí só assim, o mais importante é que só reafirmou aquilo que você acredita, né? Que é na constelação. Isso eu sei que você acredita bastante. Então é naquilo que você acredita, então seu foco estava ali. Eu estava de fora. Eu vivi de forma muito indireta isso. Mas eu estava de fora, eu estava só ouvindo. Então, às vezes, o que falta é esse respeito de espaço. Ah, tudo bem, entende? Concordo com você. É muito importante mesmo. Quantas coisas a gente não ressignifica, ou traz para a consciência, busca um novo olhar, um novo direcionamento,
Mas também tem outros lados, né? Outras questões. E aí faz a gente compreender muitas outras coisas. E acolher de fato o outro. Então, assim, quando a proposta, eu acho que a proposta do Conviver a Dois é exatamente essa. Você trazer a leveza para as coisas. E como é leve? Primeira coisa, sair do julgamento. A partir do momento que eu olho para o outro e falo, não, ele está falando isso porque ele pensa assim, ou porque ele não olha, ou porque ele não enxerga, ou porque ele não presta atenção em mim, né? E eu falo isso ele e ela, né? Mulher que tem mania de reclamar, né? Vamos falar, né? Mulherada, eu sei que tem, eu acho que a maior parte aqui é mulher. Vamos falar que a gente que tem mania de reclamar, né? Que ele não prestou atenção no esmalte, não prestou atenção no corte de cabelo, né? Ah, mas é verdade, não é, Maurício? Não é essa reclamação? A mulher tem um olhar bem mais detalhista, né, para isso. O homem é um olhar mais objetivo. Ele não consegue ver esses detalhes, né? Ele tem uma dificuldade em ver esses detalhes, mas é fato, é fato. Né? Geralmente o homem não consegue perceber o detalhe. Ah, o brinco, você viu o brinco que estavam usando? E malemar eu vi o cabelo, quanto menos o brinco que estava escondido. E aquela cor do esmalte do batom, era rosa ou vermelho, né? Aí eu vou além, tá? Você quer arrumar briga? É você falar da que você reparou na cor do batom. Porque você pode gerar aí uma briga. Então quer dizer que você estava prestando Pode atenção também. na boca dela? O que você estava olhando na cor do batom? É, tá vendo? Mulher tem umas pegadinhas dessas que eu sei. É verdade, tem essas também, ó. Bem lembrado. Eu acho que a Sandra mandou até um comentário aí bem engraçado sobre alguma questão da fatura do cartão. O homem só vê a fatura do cartão. É, Tá mas vendo? é o objetivo, é ver o resumo ainda só, né? É Ver só o só o valor resumo. total, ele nem vê os detalhes ali. Não, Bobear, ele briga ainda com o valor total e depois ele olhando o detalhe vai ver que tem mais dele ou o valor maior é dele do que dela. você sabe que aqui teve uma época que acontecia isso. Eu falava, mas eu Hum. não fiz, né, nem usei o cartão. Como assim? Não sei o que, olha o valor da fatura. Então tá. Cheguei um dia e falei assim, vamos olhar essa fatura aí. Quero ver de fato o que é meu aí. Na conta final, não tinha nada meu lá. Eu falei, tá vendo? E você me culpando. Falei, não tenho responsabilidade. Não, mas a gente tá falando isso na brincadeira, tudo, mas é um assunto sério, porque isso são motivos seríssimos de desentendimento e desarmonia, né? Sim, porque às vezes o homem cobra da mulher um olhar dele, esse olhar que tem mais realmente o masculino. E a mulher acaba também cobrando esse olhar mais detalhista, né, que tem muito mais a ver com o aspecto feminino. Né? E aí masculino e feminino falando das energias que nós temos, né? Todos nós temos, tanto um quanto o outro. Mas que acaba prevalecendo nessa característica, nessa percepção, como vai olhar, né? É uma forma também de acabar anulando, né? Querer que o outro veja do seu ponto de vista, ignorando o ponto de vista do outro, a análise do outro. Né? E, poxa, se os homens... Eu vou falar uma coisa que eu acabo fazendo aqui com a Miriam. Tem algumas situações que eu... Miriam, me fala que detalhe que você viu. E às vezes ela traz alguma coisa assim, sabe, de uma situação, de algo que foi vivenciado, que foi visto, que realmente para mim passou longe, passou muito longe. Mas nem vi aquilo, não vi sombra daquilo. E ela percebeu, viu em detalhe. Né? Então, assim, poxa, né? Quem tá aí mais com a energia masculina, para quem tá com a energia feminina, pede alguns olhares diferentes. Vocês vão ver que vai vir informação assim muito interessante, muito rica. Né? E da mesma forma, acho que o outro olhar, né? Que o homem tem aquela questão de tipo, vem um problema, ele tem que resolver o problema. Né? Aquela questão mais objetiva tal. Às vezes a mulher
se perguntar para o parceiro, né? O feminino perguntar para o masculino ali, o que você acha disso? Às vezes ele tem ali uma visão bem simples e direta do que é essa questão objetiva. E às vezes a mulher, com os detalhes, olhando os detalhes, acaba não percebendo esse caminho. Né? Então, olha, ó, como é interessante a soma desses olhares. Ao invés de começar a ignorar ou querer desfazer de um olhar de um para o outro, né? Como soma. A Miriam A mandou carinha umas da Miriam tá carinhas só aí. observando aqui. Perdeu a maior declaração de amor, viu, Miriam? Depois você assiste lá o comecinho. Agradeço o comentário da Rose que fez. Foi um comentário e trago, que a gente traz aqui, traz com bastante carinho, Rose, que a gente acha que soma, né? Soma e pode contribuir aí para todo mundo. E quando a gente traz as questões aqui, a gente busca trazer até experiências nossas mesmo, né? De coisas que a gente viveu, de erros que a gente já cometeu, porque hoje a gente fala talvez com um pouco mais de leveza e clareza, talvez um pouco mais de leveza e clareza, porque a gente estuda, porque a gente já tem trabalhado há algum tempo todas essas questões, e de vez em quando a gente ainda se pega em várias delas, que, putz, às vezes a gente não está conversando, não é? Eu falo assim, meu Deus, o que eu tô olhando para isso de novo? De novo! Não aprendi a lição ainda? Mais uma vez! Quantas vezes a gente não fala isso? De novo esse controle, esse tal de controle aí não larga o nosso pé. Como assim esse tema de novo? Não, não é isso. Essa representação não é isso, não. É outra coisa. E a gente muda e ainda assim, na prepotência, mesmo mudando, volta a continuar sendo a mesma coisa, né? Querendo controlar o campo, né? Aí dá a volta e vê a mesma coisa. Falou, vamos. Eu acho que não é isso, mas vamos olhar, vai. Já que apareceu, né? Desse lado e do outro, vamos olhar. Mas não é isso, não. A gente ainda insiste. Então, quando a gente traz, realmente é aquilo que a gente já viveu também, as experiências que a gente já teve. E não é fácil, às vezes, você encarar, você olhar, você assumir de fato que de vez em quando você comete esses deslizes e que às vezes você está anulando realmente o outro, parceiro, a parceira, e sem perceber. Por isso que a busca do autoconhecimento, a busca de se conhecer é muito importante. Eu acho que isso, para mim, é o que faz qualquer tipo de relação, não importa se é amorosa ou não, a ser mais harmoniosa, uma convivência melhor. Né? Às vezes, né? Ou de repente, nos últimos tempos, com uma frequência maior, a ansiedade nos impede de ver isso. A ansiedade nos impede de olhar para o outro, da dor do outro, na busca, no que o outro está querendo realmente dizer. Né? Esse é o movimento de anular. E com tudo que a gente vivencia hoje, né? A gente estava até conversando a respeito disso, né? Dos processos, do que é, que hoje, assim, quando você quer algo, você não precisa ter foco no que você quer. Você quer uma refeição? Você entra no aplicativo, gasta ali cerca de 1 minuto para escolher o que você quer e esquece. E espera a campainha tocar, a refeição chegou. Agora, imagina todo o processo sem isso. Que você pensa no que vai preparar, começa a organizar o que tem, providenciar o que não tem, né? Começa a preparar isso. Até chegar na refeição. Passou quanto aí? 1 hora, 2, talvez 3, dependendo do que está sendo preparado, mais tempo ainda. Né? Então, essa ansiedade, esse imediatismo, essa falta de foco, né, impede da gente observar isso. E assim, eu não estou aqui contra a tecnologia, né? Eu acho que tem muita coisa que vem porque aí você é da área da automação, né? Se for contra a tecnologia,
De forma alguma, mas nada contra, né? Reforçando aí a tudo que nós temos, os benefícios, os confortos da tecnologia, mas eu acho que é algo que a gente precisa também observar, né? O quanto às vezes esse conforto, essa facilidade também contribui com o nosso processo de ansiedade. O quanto que entrar numa rede social e ficar correndo o dedo na tela para ficar olhando ali fotos, imagens, ou enfim, qualquer uma das duas, né, das principais hoje das redes sociais, é dessa forma. E você fica ali, pode ficar numa ansiedade e passando horas nisso, né, procurando algo que você nem sabe o que é, mas está ali, correndo, correndo. Qual foco? Não tem foco. É alguma coisa que vai te chamar mais atenção, né? Então, eu acho que cabe essa análise e como a gente vai trabalhar a respeito disso, o quanto é importante, às vezes, até para crianças, eu não lembro exatamente quem foi, mas um desses filósofos mais atuais, ele faz até a sugestão de fazer um bolo com a criança. Né? Em vez de, não, putz, pedi, chegou, passei numa bolaria, comprei. Não, faz o bolo, tem todo um processo ali para chegar no bolo. Né? Isso E ajuda a eles ficam muito entender felizes. também, sem contar que pode ser algo extremamente divertido a ser feito. Né? Mas tem toda ali uma compreensão, um olhar de processo, e não desse olhar automatizado e imediatista, né? Que faz a gente realmente perder o foco no que precisa às vezes e ignorar, né? Falando das relações, uma dor, uma busca, uma, uma um olhar, né, mais detalhado. Ficou muito tempo com a Miriam, papo de pro, Papo é de isso pro, é mesmo. isso aí. Ficou muito tempo, ó. Eu acho que ele vai deixar a automação, vai virar pro, hein? A gente tem aqui vários papos de aula, né? Como preparar a aula e tudo mais. Mas, É algo diferente, é interessante. É bem mas você está interessante o trazendo processo. isso, e tem muito a ver com o que a gente está falando hoje também, né? Porque você falou, a gente está falando quando surgiu a ideia e enquanto a gente estava preparando e iniciando o processo do conviver, o quanto a gente a gente estava conversando dessa questão da convivência mesmo, né? Que as pessoas não estavam acostumadas mais a conviver. Então, ia para mesa, ia para um restaurante, agora no Dia dos Namorados, né? Que já tá aí no sábado. A galera, você vê aquele monte de foto, aquele monte de selfie, aquele monte de restaurante bonito. E aí você vai olhar, tá cada um olhando no seu celular e não tem aquela troca, não tem aquele romantismo, não tem um carinho, não tem uma conversa, não tem um diálogo. Então, a partir do momento que a gente perdeu tudo isso, né? Entre aspas, a gente passou a ter que olhar para as relações, para ter que voltar a conviver com as pessoas e reaprender a convivência, reaprender a lidar com o outro, com as dificuldades, com os desafios, com as coisas boas. No começo da pandemia, eu não perdi os quilos que eu engordei até hoje. Do tanto que a gente ia para a cozinha. Eu cozinhava coisas diferentes todos os dias. Eu tenho um filho de 7 anos, né? Tenho Giovanni. E para entretê-lo, porque não podia sair, não podia ir ver os avós, não podia ver ninguém, então vamos fazer alguma coisa na cozinha. Então eu vou cozinhar. Então eu ia na cozinha e cozinhar. E aí você vai, hoje em dia, você tem lá os pacotes dos restaurantes, nada conta também, não tenho nada contra. Mas você tem os pacotes de restaurante para o jantar, agora para o Dia dos Namorados. E que talvez seria interessante ambos criarem juntos um cardápio, desenvolver, produzir e depois sentar para comer. Será que não seria Sim, mais interessante? Daqui a pouco a gente vai ter, os aplicativos vão mandar bloquear a gente do Instagram. Mas pelo fato de você ali ter um momento a dois, né? Por aqui das adolescentes foi necessário restringir a tecnologia. É isso mesmo, Sam, porque assim, a gente está muito rodeado dessas informações e isso anula sim um ao outro também.
né? Porque eu não estou olhando para o lado, então eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se está com um problema, se não está, e qual é o problema, se está feliz, se está triste. E eu acho que a gente pode tomar como base, eu trouxe essa questão, e falando da ansiedade, até pelo aumento, né, de casos dessas crises de ansiedade, cada um de uma forma diferente, com uma origem diferente, mas que vem surgindo. Né? As pessoas, o que eu faço? Estou aqui numa crise, cada um tem um sintoma diferente, mas é aquela questão do e agora? Né? Essas crises que paralisam, às vezes, de tanta ansiedade, que impedem de viver, de vivenciar, de perceber. Né? Então, esse passo anterior, que é o não olhar para o entorno de tanto que está focado no que vem, qual é o próximo, é um sinal, né, dentro de uma relação, para a pessoa falar, eu acho que eu estou dessa forma ignorando alguma coisa que está vindo de quem está junto aqui comigo. Né? Eu estou tão focado, esperando tanto isso, qual é o próximo, que eu não estou olhando o aqui e agora, né? E é isso tudo, né? A gente sabe das relações e como isso influencia toda a questão de ansiedade, tira a nossa força, tira a nossa percepção consecutivamente, né? Todas essas capacidades, né, do que pode ser feito, e fica tudo focado ali no o que está vindo, o que vem. Então, acho que isso é importante também sinalizar dentro do que a gente vivencia, do cenário que a gente vivencia hoje, e perceber, como a Sandra trouxe, teve que cortar. Ali é uma relação, né, entendi de pais e filhos, mas em termos gerais, nas relações gerais. Às vezes está tão ali focado, tão perdido, tão fissurado em algo, né, embarcando nessa ansiedade, que é importante se a gente perceber e falar assim, para, pensamento, sai lá do futuro, né? Volta aqui para o presente comigo, para e olhar no entorno. Quem está aqui do meu lado, quem está do outro, quem está na frente, o que está acontecendo com essas pessoas, o que cada um está buscando. Né? É um período desafiador, sim, muita coisa nova, diferente, acontecendo, surgindo, chamando atenção, e com isso vem, sim, da mesma forma que potencializa novas soluções, tem um outro aspecto, potencializa novas questões que te tiram do aqui e agora, seja pela ansiedade, seja por um quadro depressivo, né, te tira do estado de presença. Então, a importância da gente perceber também todos esses aspectos e como a gente está diante disso. E ninguém está inerente a passar por isso, né? E a gente vai passando as situações e vai se percebendo e vai vendo. Eu falo que se eu tivesse, claro, né, a cabeça que eu tenho hoje, há 7 anos atrás, talvez eu teria sofrido menos quando o Giovanni trazer até compartilhar uma situação que aconteceu, e exatamente essa questão do compartilhar e de não olhar, e de olhar para o outro, né? Eu grávida, faltando um mês para o Giovanni nascer, o Bruno perdeu o emprego. Então imagina, eu ali preocupada, tensa, né, do que como ia ser, cansada já também, né, do final da gravidez, mas preocupada em receber, com a questão de saúde, com o parto, e ele preocupado de como manter, e de como ia ser, e de como não ia ser, e ali muitas ansiedades foram geradas, né, mas ao mesmo tempo, eu acredito que, como ele, pela profissão que ele tinha e que ele tem, né, que apesar de tudo ele tem esse conhecimento, tem essa formação, eu que fui criada num ambiente assim, a gente conseguiu contornar um pouco essa situação, sem ansiar muito, mas compreendendo um a dor do outro. Ele compreendendo que eu estava no final da gestação e que ali também era um momento desafiante, e eu olhando para ele, que tinha acabado de perder o emprego também, que também a gente estava esperando um filho, de como ia ser, de voltar. Então, quando a gente está atento à relação, está no presente, é muito mais fácil de você ir no futuro e voltar,
Falar, não, tudo bem, realmente tem um problema, como que a gente vai fazer? Mas olhando daqui. A estratégia é a partir daqui, do agora, do hoje. Eu tive uma situação na segunda-feira que eu passei, enfim, e quando eu cheguei em casa, quem me trouxe pro aqui agora foi ele. Foi ele que me ajudou a ancorar aqui, né? Calma, né? Não precisa pensar no amanhã, pensa agora. Agora você chegou em casa, vai tomar um banho, deixa eu vou preparar alguma coisa para você comer e depois a gente conversa. Se você quiser falar sobre isso, a gente fala. Se você não quiser falar sobre isso, a gente não fala. Mas é esse olhar de você perceber o que está acontecendo ali. E ele tinha passado um dia desafiante também. Mas ele viu que aquele momento eu também não ia conseguir escutá-lo, né, coitado. Às vezes nós temos esses desafios, né? De um dia com uma série de questões diferentes para lidar e achando ali, né? Putz, tá pesado, será que o dia ainda tá acabando o dia, né? Chega meio que rastejando ali no final do dia, e aí você se depara com uma situação que fala, puxa, isso tudo que eu tô falando aqui, que foi pesado, que eu tô rastejando aqui, você olha para o outro e fala, isso aqui foi nada perto do que o outro vivenciou, né? Então, e isso só é possível quando você está nessa presença, né? Quando você está percebendo o que está acontecendo agora. Se está muito fora do lugar, fora do tempo, né? Focado com uma outra dor, existe a dificuldade em perceber isso. E as pessoas acabam entrando nisso numa grande bola de neve. Enquanto ninguém para e percebe que não é isso, que tem dores que acabam sendo complementares, vamos dizer assim, que um ajuda o outro, né? Do que, não, é sua dor, se vira aí, eu tenho minhas coisas a cuidar, me preocupar, que isso, na verdade, te envolve numa outra situação, numa bola de neve muito maior, e que vai, sim, trazer dores na relação, atritos, conflitos na relação, podendo até refletir na questão da saúde de cada um, né? Sim, baseado até nisso que você falou, e voltando para o começo do que você trouxe, compartilhando da experiência que você viveu, é exatamente o que aconteceu com você e com a Mi, né? Ali, se vocês tivessem se negligenciado um ao outro ali, né? Quantos conflitos maiores e quão pior, talvez fisicamente, vocês não teriam ficado? Então, assim, num primeiro momento, um estava pior, o outro estava melhor, depois inverteu. E se não tivesse esse olhar, né, de não, a dor é dela, mas a dor é dele, e eu tô ali, vamos junto, né, resolver, vamos passar por isso, talvez tivesse pior agora. Porque não tinha, não teria esse olhar. E como o homem fica mais chato, né, com Puta doente. que pariu, isso é verdade. Desculpa, essa hora eu não podia falar isso. Já foi. Já foi. Sei se é uma mescla de mimado com o quê, mas, meu, fica muito chato. A Nossa, Miriam fez um comentário, eu não lembro exatamente qual termo que ela usou. Na hora eu ia responder, tipo, como assim? Aí eu parei, pensei e falei, Maurício, é seu, trata isso, cuida disso. E, de fato, a gente fica bem mais chato, fica bem mais complicado de lidar. Assim, Maurício, criança, fica quietinho aí, depois eu cuido de você. Na hora, assim, acho que até falei puxei um ar, assim, para fazer um ar de retrucar. Falei, não, de fato, ficou chato, ficou resmungão. Fique você doente, mas não deixe seu marido adoecer. Concordo, Miriam. Eu sei que é pesado, Concordo. eu sei que é pesado. Nossa Senhora. O Bruno se joga aqui, pelo amor de Deus, aqui também. Aí eu tenho duas crianças para cuidar, né? Fica muito chato. Ave Maria. Eu fiquei, parei, pensei, fiquei relembrando alguns momentos, algumas questões assim, falei, de fato.
O homem precisa aprender a lidar mais com dor, com essas situações que eu acho que tá muito vinculado à vulnerabilidade, sabe? Isso mexe muito. Isso deixa mais irritado, sabe? Fica mais chato, resmungão, não sei. Mas eu acho que isso tem Eu muito a acho que ver isso com a até, energia, Yang, né? talvez tenha. Eu estou fazendo aqui um outro vínculo até com o tema, aproveitando fazendo um vínculo com a próxima live, nessa questão, né, do machismo, né, em cima disso. Talvez tenha algo vinculado a não demonstrar vulnerabilidade, o quanto acaba sendo mais doloroso expor essa vulnerabilidade, que está ali vulnerável. Porque assim, você está doente, você foi atingido por Exposto, uma. né? Está exposto, né? Você não tem como negar. Você está mais vulnerável. Né? E de repente, o aceitar isso lá no inconsciente, com base nisso, né, dessa questão machista aí que eu trouxe, talvez isso traga uma dor a mais, né, um beliscãozinho a mais na situação toda, que leve também, que some, que contribua com essa chatice, com esse mimado, com esse, sabe, com essa postura do homem quando adoece. Vamos pensar um pouquinho. Tem uma semana até lá. De repente a gente já faz um complemento, mas já fazendo um gancho com a próxima live na próxima Super semana. importante isso, mas muito importante. Porque se a gente parar para pensar, essa visão não está em homens só, né? Sim, porque Vai deixar para aprofundar isso lá, mas essa visão vamos. não tem a ver com sexo, não tem a ver com homem e mulher, São né? Do questões modo que de dizer. são questões que nós vivenciamos. Nós temos isso na nossa história. O machismo e o feminismo, tal qual como foi. Né? E isso tem uma influência no hoje. Né? Tal qual como é hoje. Né? A Rose comentou, O homem que era eu estou brincando. mamãe. Também pode ser. Pode ter uma busca assim, Kelly, em cima disso. Né? Então acaba ficando mais mimado, mais difícil, né? Mais desafiador lidar. Então, mas vamos pensar um pouquinho, a gente traz isso na próxima live. Sobre essa questão do. É porque a gente acabou entrando aqui nesse aspecto, mas a gente vai falar mais a fundo na semana que vem. Mas tem a ver também com esse. Mas a gente não falar sobre isso também tem a ver com anulação. Porque você está anulando o outro. Você está anulando. Não pode existir esse lado. Peraí, não pode existir o machismo, não pode existir o feminismo, não pode existir mulher, homem, não pode ter essa conduta X, não pode ter essa conduta Y. É tanto, hoje em dia, ainda mais com a internet, é tanto não pode isso, não pode aquilo. Se você faz isso é porque você é isso, cheio de rótulos, cheio de coisas que a gente anula. O pior, e assim, falando disso, tá me trazendo até a reflexão do seguinte: o quanto eu me anulei ou não permiti, né, e até por isso teve esse reflexo no humor, no comportamento, o quanto eu não me permiti ou não me permito ser vulnerável. Ter cuidado. O quanto eu não preciso de cuidado, né? Porque tem essa carga também, o se cuidar, para quê? Né? A mulher se cuida, ok, o homem não. O homem não precisa disso. Né? Olha essa carga vindo dessa história. Mas acho que a gente está adentrando demais já no tema Não, mas da eu comecei próxima a falar semana. da anulação. Eu tava falando de anular, tá vendo? A gente fala demais. Mas é essa questão do anular mesmo, que aí vamos para a lei do pertencimento, né? Quando eu excluo, aquilo volta com muito mais força, muito mais intenso, que é para eu olhar. Então, se me incomoda, vai me incomodar 10 vezes mais, 20 vezes mais, 50 vezes mais, até uma hora eu olhar para aquilo. Ou não, né? Tem gente que morre e não olha, né? Tudo bem, tá tudo certo. Se existe, pertence. Se pertence, tem um lugar.
E é exatamente o que você falou, já vai direto no pertencimento. Excluiu dor, excluiu sentimento, né? Qualquer tipo de exclusão de algo que existe, que está aí, né? Ele vai gerar uma dor maior para ser visto. Você pode negar o quanto for, querer excluir o quanto for. Quanto mais negar, quanto mais excluir, cada vez mais forte vai ser a chamada dele para você dizendo assim: olha aqui para mim, eu preciso ser visto. Né? A Então, exclusão não é só de pessoas, é de sentimentos, de histórias, de ações. Isso tem uma tudo isso. relação, sim. A gente está chegando nos 5 minutos finais. Vamos lá. Nós precisamos até no outro tema, né? Então. Meu, uma O hora é nosso, muito pouco de live. Mano, não dá, é muito pouco. mas A vamos lá. gente tem uma novidade aí que vai subir aí. Amanhã, né? Amanhã já sobe. Amanhã. Amanhã Uhum. só. O primeiro workshop do Conviver a dois. E... E peço para você que está buscando um relacionamento, que está num relacionamento. E quer um outro olhar, encontrar um novo olhar, né? Desse relacionamento que vivencia ou do que está buscando. A gente Né? vai aprofundar um pouco mais num workshop. E vamos disponibilizar aí um link para quem tiver interesse. São vagas aí limitadas, né? Então a pessoa acessa o link, faz o cadastro. E aí nós teremos 2 dias de vivência desse workshop. Serão complementares, né? Seria interessante quem tiver interesse conseguir participar dos 2 dias. Mas não é obrigatório quem conseguir participar de um dia ou outro, né? Também vai ser uma vivência, vai ter exercício sistêmico, vai ter uma forma nova, diferente aí para olhar para a relação, para o relacionamento, né? E também a gente vai fazer, obviamente, constelação. Algum dos participantes será sorteado, né, para constelar durante esse workshop. Então, convido todos, ficarem atentos aí no nosso feed aí do Instagram, do Facebook. Amanhã nós teremos aí esse post com link de acesso, vagas limitadas. Tá? Então, se você tem Fiquem interesse, ligados, limitadas. Né? Bateu a quantidade, não dá mais. A gente vai ter outros, mas para esse primeiro, se não se inscrever agora, né? e eu acho que tem uma observação importante, né? É um workshop que nós estamos promovendo e ele é gratuito, ok? É uma outra parte desse trabalho que a gente já iniciou com as lives, tá? Então, quem tiver interesse, quiser participar, acompanhe aí nas redes sociais que vão receber o link para esse cadastro. E... 2 minutos, até que a gente falou rápido, tá vendo? Pra gente que fala bastante. Conseguimos sintetizar aí. E... Não, mas a gente vai fazer uns videozinhos explicando um pouco mais. Também, Né? também, é verdade. Pode ir Então, vai. acompanhando aí na timeline aí que vão receber mais informações a respeito, detalhando. E assim, quem também quiser, acho que a maioria das pessoas aí tem o nosso contato direto. Fiquem à vontade também de fazer esse contato conosco, pelo direct, de repente, das mídias sociais aí. Fiquem à vontade. Então, antes que a gente caia, curta, compartilha se fez sentido para você, se conhece alguém que precisa ouvir. E as lives tecnológicas para quem precisa desse desafio? Né, Rose? É desafiante. A gente pensa em alguma coisa nesse sentido também, Rose. Vamos ver. Essa é uma etapa do nosso trabalho do Conviver, mas é uma parte de um trabalho maior. Então vão surgir novas questões, novas abordagens e... Novas novidades. Sim, tá anotado, tá, Rose? Tá anotado, sim. Então, muito obrigada, mestre. É muito bom ter você de volta. É muito bom estar de 28 volta. segundos.
E Então, pode avisar todo mundo, avisa todo mundo, compartilha para todo mundo e é isso aí. e Um obrigado. beijo, Obrigado boa mais uma vez a noite. todos. Boa noite. Até semana que vem. Até Tchau, semana que tchau. vem. Tchau, tchau. Obrigado.